tudo bem com vocês? O vídeo de hoje que eu vim trazer pra vocês é sobre a diferença cultural entre Brasil e França, né? Na verdade, mais entre a França e o Brasil de hoje. É só pra mostrar as diferenças, né? Eu não tô falando que uma é melhor e que a outra é pior, porque eu amo estar aqui, eu amo a França e eu amo muito o Brasil também, mas a gente acaba que todos os dias a gente convivendo com os franceses, a gente acaba percebendo, fazendo atenção nessas diferenças, né, que às vezes pra gente pode parecer um pouco estranha, né, e pra eles aqui é super normal e tipo assim, eles convivem normalmente com isso. A primeira que eu vou falar pra vocês é muito bizarra, igual eles falam aqui, é muito diferente pra gente, que a gente sempre foi ensinado de uma outra forma, e aqui eles são ensinados de uma forma completamente diferente. E então vamos lá, vou começar. Hoje eu vou falar sobre 5 diferenças culturais, tá? A primeira de tudo que eu acho muito diferente no Brasil entre a França é que na França as pessoas, eles são acostumados a assoar o nariz na frente de todo mundo. Eles não estão nem aí. Eles assoam o nariz na frente de... Se você tá comendo, se você tá conversando com eles, eles assoam o nariz. O que eles detestam é que você fica... E a gente tem esse costume de ficar... Eu não sei você, mas eu tenho costume, porque eu tenho sinusite, então várias vezes eu acabo que o meu nariz, ele não tá em nada no nariz, mas o nariz tá entupido. E a gente tem que ficar usando aquele Neossoro, aquele spray de nariz, nasal. É terrível. Então, eles odeiam. Se eles escutarem, isso é um sinônimo de falta de educação pra eles aqui. As crianças são, desde pequenas, pra escola. Agora que a Alice, que a minha filha tá indo pra escola, ela tá começando a aprender como eles. Todos os dias de manhã cedo, ela me pede um pacote de mouchoir, como eles falam aqui, que é um pacote de lencinhos que eles vendem aqui, são super baratinhos e todas as crianças levam, porque as crianças são educadas desde a escola. Elas não podem, de jeito nenhum, ficar... Gente, vai vir um bordão esse... Mas enfim, gente, é muito diferente. A primeira vez que eu e o Edilson logo quando a gente chegou, a gente tava no trem, e uma pessoa suou o nariz, assim, ela tava na nossa frente, e fez aquele barulho, sabe, enorme, porque eles abafam o nariz, vocês sabem muito bem o que eu tô falando, eles abafam o nariz, e assoou o nariz, fez um barulho enorme, parecia, assim, sabe, aqueles barulhos de peido mesmo, coisa feia, gente. Sei que, enfim... Eu e o Edilson damos muita risada e eles ficaram, as pessoas que estavam no trem ficaram sem entender porque que eu e o Edilson estava dando risada do nada. Mas depois a minha irmã, né, explicou pra gente, depois a gente fez essa ligação porque aqui todo mundo faz, eles estão na rua, eles estão em qualquer lugar, eles fazem. Eu já tava comendo com eles na mesa e eles já fizeram isso. E assim, pra eles continuaram comendo, é super normal. Gente... A gente acha estranho, mas pra eles isso é normal. Eles acham melhor você assoar o nariz do que você ficar jogando pra dentro. Enfim, essa é uma das diferenças. Essa é a primeira diferença entre o Brasil e a França, que eu não sei qual que é melhor nem qual que é pior, mas eu sei que é realmente muito diferente pra gente que é brasileiro e chega aqui e acaba vendo essa situação. Você vai dar risada primeiro, mas depois, se você continuar aqui, você vai ver que é uma coisa normal entre eles e que não tem motivo pra você dar risada. Mas enfim, a segunda aqui na França, chamar a pessoa pelo nome. Eles não pelo seu sobrenome, na verdade. Aqui é diferente. Quando a gente tá no Brasil, a gente tem nome e sobrenome. Aqui na França, a gente tem nom de famille e prénom. Prénom é o nosso nome, e nom de famille, nome de família que eles falam, né, na verdade, é o nome da sua família, que no caso é o seu sobrenome. Então, ou seja, quando você vai em qualquer lugar e você precisa se apresentar, aí no Brasil a gente fala o nosso nome. Ah, você vai no supermercado, ou você vai no banco, ou você vai na farmácia, ou você vai no médico, e você coloca o seu nome, por exemplo, meu nome, Natália Bento. Quando você vai no médico, o médico vai te chamar pelo seu nome, Natália, ou se tiver duas Natália, por exemplo, vai te chamar pelo nome, sobrenome, né? Mas, enfim, aqui eles só chamam, os franceses, eles têm 2 nomes só. O nome, quando a gente vê nome comprido assim, nome livro, que nem o meu, que tem Natália Bento Silva e nananina, pode saber que ou é brasileiro ou é português. Não é francês, porque eles não têm o nome grande, é 2 nomes, nome e sobrenome, um sobrenome. E quando vocês casam, aqui na França, ou você escolhe ou o seu sobrenome do seu esposo, ou você continua com o seu sobrenome, mas você não fica com aquele livro completo, igual Teja. Aqui, eles chamam somente pelo seu sobrenome. Se eu vou no médico, ou se eu vou no mercado, ou eu preciso me apresentar em algum lugar, ou se eu vou no correio, eu preciso buscar alguma coisa que seja... Eles perguntam, qual é o seu nome? Na verdade, eles estão te perguntando qual é o seu sobrenome. E você tem que falar, eu sempre me apresento, je suis Madame Bento. Então, eu sempre falo o meu sobrenome. E depois eles perguntam, Natália? Aí eu falei, sim, Natália.
Eu não preciso ficar falando o meu nome inteiro, porque na verdade eles nunca anotam, eles só anotam o sobrenome e o nome. Então, ou seja, je suis Madame Bento. E no Brasil, eu sou Natália Bento, né? É totalmente diferente. Então, se você vem na França e você chega no aeroporto e você, não sei, você precisa, tem algum rendezvous, alguma coisa aqui, que você vai ter contato com os franceses, sempre se apresenta com o seu sobrenome e depois com o seu nome. Porque eles vão sempre prestar atenção, eles vão pensar, se você falar o seu nome primeiro, eles vão pensar que é o seu sobrenome. Porque aqui é totalmente diferente. A gente é acostumado a falar o nosso nome e depois o nosso sobrenome, e eles são acostumados a falar primeiro o nome de família, que é o sobrenome, e depois falar o nome deles, né? É totalmente diferente. A gente chega aqui, eu acabava meio que estranhando quando a pessoa falava assim, qual é o seu nome? Porque eles falam não, é nome, né? Como se fosse só falta o E, na verdade, escrito. E eu sempre ficava assim, calculando, pensando, às vezes eu até falava o meu nome, e depois, não, meu nome é Bento, né, que na verdade é um sobrenome, é totalmente diferente, a gente acaba se embolando, mas tá tudo certo. Enfim, vamos passar para a terceira diferença. Ser interrompido ao falar. Gente, francês odeia. Eles odeiam e eles ficam muito nervosos na hora se você tá falando, se eles estão falando e você interrompe eles. Aqui você tá falando, você vai terminar de falar, mesmo se ele quer rebater ao que você tá falando. Você vai terminar de falar e ele vai começar a falar. E quando ele começar a falar, você tem que ficar quieto e esperar ele falar. Esses dias eu tava num rendezvous medical, numa consulta médica, né, na verdade, e tava online, e eu tenho costume de a gente que é brasileira, a gente acaba nem fazendo atenção nisso, mas gente, realmente, depois que você vem pra França, que você começa a querer interromper eles falando, porque isso é normal, gente, eu não sei vocês, mas eu sou normal isso. Às vezes meu marido tá falando e eu começo a falar com ele, a gente começa, sabe, já mudar de assunto, e é assim, e aqui não, aqui eles são super centrados, ele começou a falar, ele termina de falar. E a educação deles aqui é totalmente diferente. E eles acham o cúmulo se ele tá falando e você começa a falar junto com ele, ou se você quer falar junto com ele, eles não conseguem compreender isso. Pra eles é uma falta de educação. Então, se você for vir pra França também, deixa o francês falar. Deixa ele terminar de falar e depois você fala. Porque senão eles vão ficar muito nervosos com vocês. E você vai ver que eles vão ficar zangados. Mas enfim, gente, vamos para a quarta e penúltima diferença. Aqui, o bom dia, o bonjour. Gente, aqui na França a gente fala bom dia o dia inteiro, até a noite. Quando a gente chega à noite que a gente vai falar boa noite. E existem duas formas de falar boa noite. Quando você vai dormir e quando você encontra alguém à noite, você fala boa noite. Mas isso é um motivo para outro vídeo. Hoje eu vim falar sobre a diferença do bonjour e do bom dia, né? Aqui a gente não tem bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui a gente tem bonjour e bonne soirée e bonne nuit. Bonne nuit é quando a pessoa vai ir dormir e ela vai se despedir da pessoa e ela fala bonne nuit. Quer dizer que ela está indo dizendo boa noite pra você e que ela não vai te ver mais. Se você tá na rua e já é à noite, a pessoa fala bonsoir. É um jeito de eles falar boa noite, mas que é um jeito de cumprimentar. Não é bonne nuit, é um jeito que eles falam que é mais íntimo, né? É quando você conhece a pessoa, quando você, por exemplo, você tá enviando uma mensagem de boa noite pra alguém, pro seu companheiro ou pra sua família, e você fala boa noite e vai dormir. E daí você manda o bonne nuit. Mas se não, para todas as pessoas que você vê na rua, se você vai no mercado, se você vai em algum lugar, no restaurante, o que você vai falar à noite é o bonsoir. Bonsoir é o boa noite deles. E bonjour pendente todo o dia, até de tarde, você vai falar bonjour, que é bom dia. É incrível, gente. A gente chegou aqui, a gente ficava falando bonjour, bonjour. Até de noite, às vezes, tem gente que fala bonjour. Eu trabalho até às 7h30 da noite, ou seja, tem vezes, agora aqui tá na época do verão, então escurece mais tarde. Mas quando tava escurecendo, aqui também tem a época deles que aqui escurece às 4 da tarde. Então, ou seja, quando dá 4 da tarde, tá à noite, quando é o inverno. Tá à noite já, e as pessoas estão falando bonjour ainda, porque o horário não é horário de dar boa noite. Mas enfim, tudo isso depende de uma pessoa pra outra. E é super diferente, porque a gente aí, eles sempre perguntam, né? A gente sempre fala bom dia, né? Eles falam, como fala bom dia, né? Bonjour em português, né? Eles me perguntam, eu falo bom dia. Aí eu acabo explicando pra eles que a gente tem três modos de falar, né? Durante o dia. E aqui só tem 2. Mas é totalmente diferente, quando a gente acaba vindo morar na França, a gente acaba querendo não prestando atenção em algumas diferenças culturais. E eu acho isso o máximo, eu adoro isso, assim, da gente poder conhecer outras culturas, né? Eu adoro e é uma das coisas, assim, que eu mais amo na França, de estar aqui, é de sempre estar aprendendo
coisas novas, né? Diferença, vendo a educação deles, né? É totalmente diferente, não que eu não goste do Brasil, que eu não gosto da educação do Brasil, mas realmente a gente tem algumas manias, assim, igual de interferir a pessoa quando tá falando, de conversar junto. Eles não. Mesmo que eles sejam um grupo de amigos, né? Eles vão esperar uma pessoa terminar de falar pra depois a outra pessoa começar a falar. E a gente no Brasil não. Se a gente tá num grupo de amigos com um monte de gente, cada um vai falando uma coisa, e ele conversando, e vira aquela emboleira, e daqui a pouco todo mundo conversa junto, e daí... E assim, e aqui não, aqui eles são totalmente diferentes. Quando você sentar pra conversar com o francês, mesmo que tenha bastante gente, você vai prestar atenção que eles vão esperar você terminar de falar pra depois alguém começar a falar, e assim vai, uma vez de cada um. É educação, gente. Coisa de louco, né? A gente aprende bastante. Mas enfim, vamos para a última desse vídeo, né? A quinta diferença é as amizades. As amizades aqui da França, muita gente me pergunta: e aí, Natália, você já fez amizade com um francês? Você já tem amizade? Você já tem amigos? Gente, a amizade dos franceses é de longa data, longa data. Você não fala para um francês que você tem uma amizade, um amigo. Para você ser um amigo de um francês, realmente, assim, pelo que eu prestei atenção, você tem que ser amigo, assim, muito tempo. Aqui, os amigos dos franceses, eles começam a fazer o círculo de amizade deles na escola. E aqueles amigos da escola vai até o fim da sua vida. Então, ou seja, quando vocês falam de um amigo, é porque é um amigo mesmo. É muito tempo sendo amigo de um francês. Não é assim, igual eu tenho 2 anos de França. Eu tenho colegas de trabalho, mas amigo, eu não sei onde eles moram, nunca fui na casa deles. E coisa que a gente aí no Brasil é mais aconchegante. Por exemplo, eu tinha amigas no meu trabalho que a gente fazia churrasco, a gente ia uma na casa da outra. Antes de passar no serviço, eu passava na casa da minha amiga, eu pegava ela e levava. E aqui não, aqui eles são... Acaba aqui sendo meio frio, né, a relação entre as pessoas aqui. Mas é normal deles, gente. Eles são assim, é um convívio que eles têm desde... Eles crescem desde criança assim, os pais são assim. Então, ou seja, eles são criados assim e a gente... tem que entender, e eu concordo com eles. A amizade, o círculo de amizade deles é pro resto da vida. E eu acho bonito isso, entendeu? Eles começam ali na escola e vão até o final da vida com esses amigos. Eles envelhecem junto, eles fazem as coisas junto. E quando o francês é seu amigo, eles fazem, sim, conversam, vai na sua casa, eles fazem a relação deles, né? Igual a gente faz aí no Brasil. Mas a gente aí no Brasil, pelo menos o que eu tiro, assim, de mim, né? Quando a gente tava no Brasil, igual eu falei das minhas amigas, eu tinha amigas... Mas depois, assim, de um tempo, trocava no serviço, já não era mais aquela amizade. Coisa que aqui eles não são assim. Se eles te chamam, se você te chamam pra sua casa, é porque realmente, tipo assim, você é muito apegado com eles, tem muito tempo com eles. Eu não é amigo desde o início, ou você não é amigo. Tipo assim, você conhece a pessoa, é um conhecido pra eles. Entendeu? E aí as pessoas me perguntam: você tem amigos? Eu tenho colegas de trabalho, eu converso com eles são muito gente boa. Mas amizade, eu não posso falar que eu tenho amizade, porque... Pra mim, ser amiga deles, né, na verdade, a gente tem que ter muito tempo com eles. Então, assim, eu todo dia tô no serviço junto com eles, mas, assim, não é uma amizade igual a gente poderia falar, entendeu? Porque aqui é totalmente diferente, gente. Por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês terem uma noção. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa nos comentários. Eu posso fazer uma parte 2 pra vocês, porque eu sei que tem muita diferença entre o Brasil e a França. Tem muita coisa que vocês, morando aí no Brasil, nem imaginam que existe aqui e como que funciona aqui, né? Por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês, porque foi uma das coisas, assim, que eu mais prestei atenção. E que tinha pessoas que já me perguntaram, então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, não só pra quem eu conheço, mas pra vocês que buscam, né, saber como é a vida dos franceses aqui, como os franceses se comportam. Não que eu seja como os franceses, a nossa diferença cultural, né, entre o Brasil e a França, e as coisas legais, né. Eu acho super interessante conhecer uma outra cultura. E às vezes a gente não tem essa oportunidade de conhecer, de ficar bastante tempo. A gente pode até vir, né, passear, mas a gente não tem oportunidade. Tem muita gente que não tem oportunidade de vir e ficar muito tempo e ter convívio diretamente com os franceses, conhecer a cultura deles. E é por isso que eu fiz esse vídeo, pra ajudar você. Se você tem curiosidade, deixa o seu joinha aqui e deixa nos comentários o que você gostaria de ver e se você gostaria de uma parte 2. E é isso aí, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau!